Fala, povo lindo do Senhor, mais uma vez, Deus abençoe a sua vida. Sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxito de Libertação. Além de pastor, a minha formação é na área de ciências aeronáuticas, ciências aeroespaciais. Sou escritor, teólogo e pastorei uma igreja linda aqui em Curitiba, a Igreja Batista Bom Retiro. E comigo também um pastor de Bom Retiro, muito experiente na área de clínica da alma, de enfermidades da alma, de cura e de libertação. Ele que durante muitos anos, né, foi ordenado e consagrado pastor, também na área de libertação na Igreja Batista Lagoinha, e que agora serve com a gente, junto com a sua família, sua esposa Rejane, em Bom Retiro. Seja bem-vindo, pastor Eduardo. Obrigado, pastor. Uma honra estar aqui novamente, né? Falando um pouco, né, do que a gente vive, né, nas questões espirituais, nas questões emocionais, né? E como a gente pode ser uma ferramenta, né, para ajudar outras pessoas que vêm procurar, né? Que a igreja possa, a igreja e a nossa clínica que a gente também dedica ao Senhor, que possam ser lugares que pessoas se sentem realmente acolhidas, né? Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, né? É. Você vê, Jesus, ele tratou aqui em outras oportunidades que Jesus, ele curou a alma das pessoas, ele curou o corpo das pessoas, ele curou as emoções das pessoas, né? Pedro, ele achou que tinha morrido para o ministério. É. Ele fala, voltou a pescar. Ele já não queria o ministério, né? Pedro não queria o ministério. Quando tem a pesca maravilhosa, Pedro fala para Jesus, ó, se afaste de mim, isso vai dar ruim, né? Se afaste de mim porque eu sou pecador. Jesus, calma, não tenha medo. Eu farei de ti pescador de homem. E aí ele caminha com Jesus, traz Jesus, porque ele também nega Jesus 3 vezes. É. Aí Deus restaura o coração dele na praia. Fala, Pedro, você me ama. Eu sei que você me negou 3 vezes, mas me confessa aí 3 vezes. Você me ama, você me ama, você me ama. E Deus traz perdão, Deus traz restauração. Ao mesmo tempo, Deus cura o amor de Pedro. Você me ama, Pedro. Eu te amo, Senhor. Deus devolve para o ministério, cuida dos meus cordeirinhos, né? Ele fala, não acabou ainda. Pastor, vamos falar sobre perdão? Vamos. E como que o perdão, ele é libertador. Eu já tive, assim, muitas experiências. Muitas. Eu acho que daqueles pecados que a gente lista no mapeamento espiritual, o perdão é o que consegue colocar as pessoas num calabouço que ele não consegue sair. É. Falta de perdão, né? Pastor, enquanto você falava de Pedro, eu me lembrei que dois discípulos de Jesus, os dois pecaram muito feio, né? Uhum. Pedro negando ele 3 vezes e Judas traindo ele. Qual foi a diferença entre os dois? É que Pedro ressignificou e se arrependeu verdadeiramente de tudo que ele tinha feito. Quando o galo cantou a terceira vez, diz que ele chorou copiosamente. Aquele choro era um choro de arrependimento verdadeiro, choro de misericórdia. Então, ele entendeu que poderia ser curado, ele poderia ser perdoado. E Judas não teve essa dimensão. E aí ele foi para o outro caminho, que é se sentir o culpado e que para quem não haveria perdão e se suicidou. Então aí a gente pode tirar da Bíblia um exemplo claro de auto-perdão, né? Eu preciso entender que eu preciso sair daquele lugar em que não pode haver arrependimento e não pode haver um cuidar de Deus sobre mim. Tem pessoas que a gente vai caminhar e vai atender no gabinete que elas falam, eu acho que Deus não me perdoa. Eu acho que Deus não me perdoou por isso. Aí é um problema de culpa também que mistura. Culpa. Isso. Ele associa, né, muitas vezes aquela questão, o que eu fiz é imperdoável. E aí a Bíblia nos fala, né? Somente se pecares, blasfemarem contra o Espírito Santo, é que não serás perdoado. Todos os outros, todas as outras questões podem ser perdoadas. E aí a gente vai também para uma área que é muito sensível, que é a área dos relacionamentos, né? Muitos casais não perdoam traições, né? Realmente a traição é algo
que é muito pesado, que é muito dolorido para quem passa por aquilo, né? Como uma facada nas suas emoções, né? Ah, eu amo aquela pessoa e ela me traiu, e aí eu não vou perdoá-la. Aí a gente precisa entender que não existe para Deus é, dimensionamentos de pecado. Todo pecado é pecado, mas todo pecado ele pode ser passivo, se você verdadeiramente se arrepender, de uma misericórdia. Então, peraí, pastor, vamos separar isso? Só para o pessoal entender Vamos. aqui. Tem a pessoa que não perdoa porque foi traído e a pessoa que Não se se perdoa perdoa porque ele traiu. porque traiu e porque ele coloca dentro dele um sentimento de inferioridade, de culpa, que parece que ele já se desconectou e desligou do amor de Deus. Então, antes da gente chegar aqui porque a gente vai falar um pouquinho sobre libertação, né? Isso. Eu devo confessar? Confesso para Deus, confesso para o cônjuge, confesso para o meu pastor, não confesso. E se eu confessar, eu vou ferir aquela pessoa, ela nunca vai me perdoar. Eu amo aquela pessoa, foi um escorregão, mas tem aquele pessoa que Que repetidamente faz. ele fala: me perdoe, me Mas perdoe, continua. me perdoe. Você vê que não há arrependimento, né? Por isso que Jesus fala, né? Seus pecados estão perdoados. Vais e não peques mais. Então, para a gente Não dar. pecar naquela Vamos ficar bondade. aqui hoje, vamos ficar nessa Vamos. questão, porque isso é um calabouço para muita gente. Para muita gente. Tá bom? Antes disso, pessoal, ó, se você tá aqui, se inscreva no canal Oswaldo Lobo, deixa o teu joinha, isso é muito importante pra gente, muito importante mesmo, porque existe toda uma inteligência dentro da rede social que vai levar essa notícia, ou seja, isso que a gente está publicando aqui, esse conteúdo bíblico, curativo, que é um remédio para a alma, para muita gente. E se você não é membro, se inscreva no canal. Se você quiser ajudar a gente, tem um botãozinho aí que você pode ser membro do canal e ajudar com qualquer valor. Se você quiser o nosso material, os nossos livros estão aqui. Tem um livro especificamente aqui chamado Aliança de Almas, que eu trato dessa questão da natureza do perdão dentro do casamento. Ele vai abençoar muito a sua vida. E os nossos cursos estão lá em curso.pastor.com. Pastor Eduardo, além de pastor, de ser pastor na área de libertação e cura da alma, também é psicanalista cristão. Ele tem caminhado com a gente aqui, nos ajudando, né, a desvendar e a libertar as pessoas de dentro de cativeiros. Nós vamos falar sobre isso também. E hoje a questão é o perdão. Vamos uma coisa de cada vez, pastor. Vamos. No gabinete, quem que entra mais ferido? Quem traiu ou quem foi traído? Você falou que Deus não dimensiona perdão. Mas quem é mais difícil da gente tratar? Aquela pessoa que se sente humilhada por ter sido trocada ou a pessoa que se sente humilhada por ter sido desleal na aliança? O que a gente mais tem observado, até pela questão da condição humana mesmo, são pessoas, na sua racionalidade, que não aceitam ser traídas. Né? A gente trazendo para esse contexto de relacionamento mais íntimo, né? Relacionamento marido e mulher, né? De casal. A pessoa, ela acaba não tendo essa misericórdia que Deus tem por nós e que Jesus, inclusive, expressa na oração do Pai Nosso. Perdoas para ser perdoado. Tem a né? ver com orgulho isso. Com orgulho. Então ela fala, não, eu sempre fiz tudo certinho. Eu sempre fui um marido perfeito. Eu sempre fui uma mulher perfeita. Posso ter sido um ladrão, um assassino, um criminoso, mas nunca traí. Nunca traí. É. Aí ele coloca um peso, ele coloca um peso na balança. Isso aqui que você fez foi pior do que aquilo que eu fiz. Trair no casamento não dá. Né? Como se a gente não caísse em várias áreas da nossa vida, né? As pessoas caem, ou uma área ou outra, ninguém vai passar incólume nessa terra, né? Quem pecou mais, Saul ou Davi, né? Davi traiu, Davi matou, foi uma emboscada militar, né? E Saul, Saul se rebelou contra Deus. Então, tem muita gente que olha para Saul e fala assim, Saul dá para perdoar, Davi não, né? Ou fala, como é que Davi, um homem, como é segundo o coração de Deus, mas se ele traiu, né?
e usou até da força dele, né? Do poder Do poder dele. de governo, de rei, né? É, Para conspirar contra a morte do inocente, é. né? É isso aí, é que o pessoal não vê as consequências. E aí há uma resistência, pastor, para a gente fazer essa pessoa ressignificar a questão da falta. Essa pessoa que foi traída, ela sente que ela até pode dizer, eu perdoo, mas não quero saber mais dessa pessoa, Uhum. né? Porque aquilo que ela fez é muito grave, né? Várias questões relacionadas a pecado ou a falta, elas são muito graves. Mas a gente precisa entender, e nessa área da traição, eu atendi pessoas já que é muito interessante quando a gente leva para o lado emocional, que tem pessoas que estavam passando dificuldades no casamento, né? E por dificuldades no casamento, ela se sentia fragilizada. O marido, ela sentia que o marido não gostava mais dela, não estava dando amor, brigavam muito. E nesse momento, existe algo dentro das questões psicológicas, do perfil psicológico, que existe aquele que é o perverso e o psicótico, que são pessoas que elas se aproveitam de pessoas nessa fragilidade para, como a gente fala nos termos de gíria, né? Passa a lábia, né? É bom de papo, Conversa. de conversa, ele consegue convencer essa pessoa a realmente atrair o cônjuge, né? Ou seja, a quebra no casamento que essa pessoa tinha, a fragilidade que o casamento estava passando. Existem pessoas que se aproveitam e essas pessoas, elas mentalmente são pessoas psíquicas, né, psicóticas, e essas pessoas ela tem uma habilidade para convencer o outro e ela vai falar tudo aquilo que aquela pessoa quer ouvir. A gente não está dizendo que Batseba era alguém que realmente também era culpada, não prestava nada. Mas o que tomar banho acontece? com a janela aberta? Ela estava vivendo um contexto que o marido estava na guerra, né? Ela estava se sentindo sozinha. E provavelmente, a Bíblia não fala, mas Davi pode ter utilizado palavras que é o que ela, no seu íntimo, queria ter ouvido do marido dela. Ali E juntou aí, a fome com a vontade de com vontade comer, de né? comer, exatamente. Ela com o marido há mais de um ano longe Isso. e ele fora da guerra. Ele olhou e falou assim: aquilo ali é uma situação interessante, como é que a gente olha sem misericórdia. Eu sempre digo que quem trabalha com libertação tem que ter compaixão. A sedução ela tem muitas maneiras. Tem gente que é seduzido a gastar dinheiro, comprar carro, comprar Compulsivo, joia. né? Hoje eu atendi, infelizmente, uma mãe desesperada que o filho ele conseguiu convencer os amigos, os amiguinhos, né, que estavam indo para os Estados Unidos na escola. Ele conseguiu convencer os amigos que estavam indo para os Estados Unidos. O que você quer? Não, lá o celular é mais barato, o tênis é mais barato. E os coleguinhas começaram a dar dinheiro para ele. Dinheiro, ele estava usando para jogo. Para Jogo de comprar. aposta. Uhum. Infelizmente. Pastor, agora os pais estão vindo em cima de mim. O filho dela conseguiu seduzir. Tem gente que é seduzido, não pode entrar num shopping. Tem gente que é seduzido, não pode passar em frente de uma confeitaria, apesar de ter problema de açúcar De no glicose, sangue. Então, a sedução ela tem muitas É. caras, né? É. Mas tem o. A pessoa não vê um limite, né? Não tem filtro. Mas tem aquela pessoa que seduz para jogar no cativeiro. Perversamente, Né? Tem o narcisista, por exemplo, ele quer transformar você no nada. No nada. Né? Só ele pode prevalecer. Só ele pode ser feliz. E hoje a gente tem visto muito essas características refletindo em pessoas, né? A pessoa diz, fulano é narcisista. E aí quando ele relata, realmente a gente vê aquela questão das características sendo apresentadas e aprisionam o outro se torna um dependente dele. Quer ver uma pessoa que é enigmática na Bíblia, para mim? Ele é citado como herói da fé em Hebreus 11. Mas, por exemplo, Sansão. Sansão não liga para ninguém, só liga para ele. É verdade. Ele se casa com uma mulher, ele não liga para os pais. Não, vou casar com aquela. Ele é traído durante a lua de mel. A lua de mel dele, imagina você ser traído na lua de mel. A esposa, ele faz escolhas tão tolas. E Deus tinha alertado ele, né? Deus está alertando ele. Aí ele não se envolva com as mulheres dos países inimigos. Pois é.
Então, quer dizer, ele tem um traço, pelo Traço. menos, narcisista ele É, tem. Tem, é. E é engraçado você falar de Sansão e até eu já preguei uma vez isso. O jeito como ele fala, ele parece uma criança. Então ele é um adulto em que a criança não foi curada, porque ele falou para os pais, falaram, não se case com essa mulher dessa nação e tudo. Ele, mas eu quero, mas eu quero. Quando você lê, parece que você está falando com uma criança. E é um juiz, né? Sansão era um juiz, era a pessoa mais importante dali. Então você vê como muitas vezes a pessoa ela se deixa levar por um comportamento que não condiz, né? E Com a posição com a dele. posição dele, né? Então, essa questão do narcisismo, essa questão da pessoa, muitas vezes, a gente estava falando dessa questão da fragilidade emocional, né? Tudo bem, a pessoa caiu, né? Foi culpada ali, tem que haver ali, ela Uma vai pagar por restituição. umas consequências do que ela passou, mas muitas vezes, e essa moça que eu tinha atendido ali, que eu comentei, nessa fragilidade emocional, a pessoa se aproveitou dela e depois ela descobriu que de outras pessoas ele já tinha também se aproveitado. Então, o que você vê? Tem pessoas que têm esse comportamento de destruir casamento. E isso traz para essa pessoa, isso é um comportamento psicótico. Mas ela destrói casamento dos outros ou dela? Dos outros, né? Eu já peguei caso assim, mas Ele ela só de se volta. envolve com mulheres casadas, ela só se envolve com homens casados. Já Tem um solteiro, não quero. E aí, na área espiritual, a gente sabe que tem um espírito de sexualidade, né? Tem. Que entra. Um caso assim, bem assim, notório. Fui fazer um seminário de libertação numa igreja de um pastor muito meu amigo. E essa menina manifestou. Durante o culto mesmo, né? E ela tinha esse perfil, ela falava o seguinte: ela olhava e ela achava, mulher, achava uma outra mulher bonita, ou empoderada, alguém. O que ela fazia? Para ela competir com essa mulher, ela seduzia o marido dela. Para ela se sentir tão empoderada, tão bonita, tão importante quanto essa mulher. Então, ela atacava o marido, que era a parte fragilizada, para competir. Olha o nível da loucura, né? Que a pessoa tem. E nela manifestava claramente. Eu ministrei libertação, depois ela veio para a igreja para a gente cuidar, eu com a pastora Fabiola, e manifestava só espírito de morte. Cidade Não de litoral tem manifestava muito espírito de isso. sensualidade, não. Era só demônio de morte. Qual é o teu nome? Morte, destruição, desgraça. Tem outras pessoas, a gente vai ficar aqui dentro dessa questão de relacionamento durante esse podcast. Tem outras pessoas, pastor, que casos assim que a gente atende, em que eu perguntava assim: como é que você escolhe? Porque nesse caso da perversão, ele não faz sem querer. Ele escolhe deliberado, vítima. Escolhe vítima. Uhum, Tem gente que entra dentro da igreja para destruir pastor, para destruir ministério, para destruir obreiro. Espírito de E o Jesus. diabo adora um escândalo. Ele quer. Porque quando é o Zé, é a Maria da esquina, mas quando ele pega um obreiro. Ferirás o pastor e as ovelhas se dispersarão, fere o né? rebanho inteiro, fere o pastor auxiliar, né? É isso aí. Ela olhava e falava assim: não, como é que eu escolho? Eu vejo aquele moço que ele é mal cuidado pela esposa. Ou vejo aquela moça que é mal cuidado pelo marido. Então, é o marido que despreza o tesouro que tem. É a esposa que despreza o marido que tem. Então, o inimigo ele sempre vai atacar o quê? Uma área fraca. E ele traz, você falou assim, o que você mais recebe são pessoas que não conseguem perdoar o cônjuge. Sabe quem que é o mais que recebo no gabinete? Pessoas que não conseguem se perdoar. No meu caso, as pessoas têm segurança para dizer: pastor, eu preciso confessar que eu traí. E mesmo depois de algum tempo, porque a libertação é um processo. Como você sabe que a saúde mental, a pessoa ela vai sendo agredida, ganhando golpes ao longo do tempo, né? Tanto que você vê questões infantilizadas que ficam até a maturidade. E você vê. Então, tem gente que ela não se sente perdoada. Como é que isso funciona na cabeça das pessoas?
É, É culpa, né? e aí a gente já tinha comentado uma vez essa questão de identidade, né? A pessoa ela se sente tão culpada que ela não consegue se enxergar, ela não consegue se observar. Então ela precisa restaurar a identidade dela e ela precisa entender que, independente do que ela fez, ela pode e precisa se perdoar, né? Porque se ela tem um posicionamento que ela não vai mais fazer aquilo, e ela vai lutar contra aquilo, ela precisa entender. Então você precisa ir para um outro nível, né? Você precisa entender o quê? Você precisa continuar caminhando, né? Você entendeu que isso não é digno, não é um pecado realmente, é uma falha, mas você tem que entender o seguinte, ó, quem fica olhando para trás vira estátua de sal, né? Eu tenho que olhar, ó, aconteceu e eu preciso levar minha vida daqui para Bem. frente, Uhum. né? Quando a gente quebra pecados geracionais, eu estabeleço as orações, ó, daqui para frente, isso não vai acontecer mais, Uhum. né? Então, no processo de cura interior da própria pessoa, eu tenho que entender, ó, o que eu fiz para trás tem as consequências. Eu posso ter feito alguma coisa que eu vá para prisão, né? Uhum. E eu vou ficar lá. Ou eu Pode fiz ter sido alguma um coisa, crime, não só um crime, pecado. um Mas um crime. pecado que era um crime. A consequência ficou e eu preciso realmente pagar por aquilo. Ser cristão, ter me batizado, ter aceitado Jesus não vai eliminar as consequências que existiram do que eu já fiz antes, mas dali em diante eu serei uma nova pessoa. Pedro, dali em diante, recebeu a chave da igreja, Uhum. né? Davi, dali em diante, foi o rei, o melhor rei que Israel teve. Ele se torna a referência. Referência. Como o meu servo Davi, esse rei Reasa, né? Andou no caminho do seu rei Ezequias, como meu servo Davi, ele se tornou assim o prumo, né? Isso. O equilíbrio. Moisés, dali, a partir do momento que Deus chama ele na sarça para ser o libertador, ele não é mais o assassino. Não é? Não, acabou aquilo ali, é um novo tempo. E a gente precisa fazer com que a pessoa trabalhe isso, uma nova identidade. Mas existe um engano aqui, porque a pessoa pensa assim, eu tinha uma vida podre, tinha uma vida estragada, mas eu não tinha Jesus. E aí, a partir de agora, eu sou uma nova criatura. Só que a igreja não aceita que o crente, que já está na jornada, e o Davi, que já era o homem de Deus e caiu no meio do caminho. A igreja também não. Eu sempre digo assim, por exemplo, pecado sexual. A igreja perdoa, mas não esquece nunca. Você pode pecar qualquer pecado, você pode brigar, bater na cara do irmão, passar cheque sem fundo, falir, mas você não pode cair no pecado sexual. Aí tu tá frito. Como que a gente trata aí? É uma questão de perdão também. Então ela fica marcada para sempre. E o diabo, por isso que essa questão, gente, a gente trata isso. O sexo é algo muito importante. Isso não pode escapar do gabinete. Isso não pode. Eu gosto muito de ensinar na escola de libertadores, né? No Sangue nos Umbrais, no curso de discernimento espiritual, sobre a segurança do gabinete. O perfil do libertador, né? Exato. A pessoa tem que ter certeza. Ela tem que ter certeza. O que eu falar para aquele pastor ali. Segurança. Vai ficar. E o mais interessante, eu não sei se acontece com você. Eu tenho muitos anos de gabinete pastoral. Você esquece dos casos. Eu tenho coisas, pastor, não sei se faz parte até da dinâmica do ministério. Eu esqueço da pessoa. Aí eu encontro com a pessoa depois de 1 ano, 2, ela fala assim, e aí, pastor, tudo bem? Aconteceu comigo esses dias. Eu fui pregar numa igreja no interior de São Paulo, agora. Eu fui lá e a pessoa falava comigo como se eu fosse íntimo. Um velho amigo. Porque você marcou ela. Mas eu não lembrava dela. Não lembrava Deus cuida dela. nessa. Aí eu preguei 1 dia, preguei 2 dias. Aí no 3º dia, ela percebeu que eu não estava lembrando. Ela falou, pastor, eu tive lá em Curitiba. Assim. Aí eu lembrei, assim, de alguma. Mas eu não lembro do caso, eu não sei. Então a pessoa, quando está envergonhada, ela toma um tombo. Ela acha que a gente está ligando para o tombo. A gente que trabalha com libertação, eu estou focado em outra coisa. Eu estou focado na cura dela. E não da vergonha dela.
É. Então você não consegue. Eu não sei se é uma proteção que Eu Deus acho dá que pra gente, que a gente tem, mas só se for um caso assim muito diferente, eu acabo lembrando, senão. acho que Deus protege, pastor, e até nessa caminhada na área de libertação, eu aprendi em alguns momentos que quando a gente termina aquela batalha, a gente faz aquela oração de retirar os restolhos de batalha, né? Porque se a gente ficar, se Deus deixasse que a gente acumulasse tantas coisas, você já está aí há algumas décadas, É. né? 3 décadas trabalhando com isso. Se você fosse acumular isso, provavelmente você iria cair ter Numa um doença. cuidado, numa doença, tem que ter um cuidado com você de tanto que você tem acumulado nesses anos todos. Então Deus ele faz assim, ó, vai lá, você é meu soldado, faz, terminou, lavou, sua veste está nova de novo. É. Vai lá de novo. Né? Eu acho que ele nos protege assim. Claro, na área da psicanálise, a gente. Aqueles casos que a gente está tratando ali, a gente até precisa anotar, né? Fazer o É. prontuário como os médicos, né? É. Pra gente ir lembrando ali que são Eu muitos anoto casos também. Agora, claro, se passarem algum tempo, algumas pessoas que você trabalhou, você não vai lembrar muito detalhes do que ela falou, e acho que até uma proteção, né? Emocional, porque e é interessante, a nossa mente, todas as experiências que a gente vive, elas ficam no nosso inconsciente. É que a gente não lembra, e o nosso é um mecanismo de proteção, senão a nossa mente ficaria muito pesada. Uhum. Então a gente lembra daquilo que é importante. Você lembra que você almoçou ontem? Uhum. Mas se eu te perguntar o que você almoçou terça-feira da semana passada, se foi muito gostoso, assim, muito. Se foi um aniversário. Se você tinha. você comeu. Você, a pastora, os Não seus lembro filhos, mesmo. estavam todo mundo lá. Então vocês fizeram algo na terça-feira passada. Mas se não era, se era um dia comum, você não vai lembrar. Opa, Agora o de ontem você lembra. é interessante isso, né? Essa questão de lembrança, a gente fala muito de É. culpa, porque o perdão tem a ver com que né, Deus perdoa e lança no mar do esquecimento. Tipo, ó, não toca mais nesse assunto. Por exemplo, Davi pecou. A gente vê as consequências, Mas ele não segundo volta. o livro de Samuel, Não mas se toca mais no não ponto. toca mais no assunto. Deus não toca. Gente, só para você saber, eu sou um teólogo. Existe a Bíblia, tanto a Bíblia católica como a Bíblia evangélica, o pessoal acha que tem muita diferença, não tem. Ela termina o livro do Salmo, termina no Salmo 150. Tem 150 salmos. Só que tem uma Bíblia, gente, que tem Salmo 151. Sabia disso? É. Por exemplo, a Bíblia dos cristãos coptas, que são os cristãos do Egito. No Egito não tem nem igreja evangélica, nem igreja católica. Lá é o cristão copta. Você como a vai região na do Líbano, Rússia, que tem, né, os druidas, né? Os drusos. Drusos. Os drusos, né? A igreja ortodoxa russa e a igreja ortodoxa Oriental. grega, eles têm o Salmo 151, que é um salmo que não é aceito. É o Não salmo entrou de no- Davi falando, lembrando de Golias e tal. Interessante como ele também não toca mais no nome de Golias. Ele fala uma vez só no Samuel que ele conta do urso e do leão. Mas ele não toca mais no assunto. Já É passou. tipo uma vitória que ficou para. Vamos embora para a próxima. Vamos embora para a próxima. Isso ajuda a gente, pastor? Ajuda. Você falou um ponto muito interessante, pastor, que tem pessoas que na área emocional elas estão presas no seu passado. Seja de coisas boas ou de coisas ruins. Ela vem para o ambiente ali da terapia, a gente vai conversando com ela e ela fica repetindo, sabe aquele nós somos do tempo do LP, né? Disco arranhado, porque a agulha ia passando e quando estava arranhado ele voltava para o mesmo lugar, né? E tem pessoas que parecem o disco arranhado, né? Eles ficam presos só naquilo, elas não avançam. De idolatria. Idolatria. Você vai ouvir a pessoa vai repetindo o nome. Não, porque é o meu pai, porque é a minha mulher, ex-mulher, a minha ex, o meu ex, a minha ex, Ele não. o meu filho. Ela fica, né? Gira. Às vezes é o ambiente familiar que ela repete, e às vezes é a pessoa ou a situação. Você conversa com a pessoa que tem idolatria pelo dinheiro. Cara, é horrível. Só fala de Só dinheiro. fala de dinheiro, né? A vida dela é dinheiro. Porque o governo taxa, porque não sei o quê, porque o negócio. Os assuntos eles giram. É horrível. Parece que você está falando com o economista, o ministro da Fazenda.
Por exemplo, eu tenho trabalho muito com libertação. Aí eu vou na igreja, pastor, você pode falar, eu quero tratar de outro assunto, eu quero tratar de fé, quero tratar de vida nova. Não, ele quer que a gente trabalhe dentro de uma área que ele não se preparou. Isso, pastor, vamos voltar aqui. Como que a gente resolve isso? Então, tem duas perguntas que você tem que me responder antes da gente encerrar aqui. Tá. Eu devo ou não devo confessar? Para quem que eu devo confessar? E quando que eu devo confessar? Tem muita gente aqui, pastor, que está nessa situação. É, A situação da vergonha é, secreta. é. O, um- uma outra, eu vejo um outro ponto que traz muita similaridade entre o gabinete pastoral, o aconselhamento pastoral e a clínica psicanalítica é a questão do sigilo, tá? Até na nossa clínica a gente tomou muito cuidado para que as paredes realmente sejam ali acústicas, né? A prova de som, porque a gente trabalha em salas próximas, então o que se fala ali fica ali. E por quê? Porque a gente entende, tanto no gabinete pastoral quanto no aconselhamento, ou no atendimento psicanalítico, na terapia, é, nós precisamos gerar um ambiente seguro. O que se passa ali, fica ali. E o que é colocado ali é justamente para a cura daquela pessoa. Freud já falava, Sigmund Freud já falava, quando ele desenvolveu a psicanálise, a cura vem pelo falar. A cura vem pela fala. Você fala e você ouve saindo de você é, aquilo que te angustia, né? Uhum. Lembrando disso, eu atendi uma pessoa uma vez que é uma criança que os pais brigaram e ela começou a chorar, assim, ela estava, na verdade, antes dela chorar, ela estava alegre por uma situação que aconteceu, ela estava gritando. Daí a avó falou: "Você não pode gritar. Não grite. Você não pode." Falou muito incisivamente, ela tomou um. Isso veio como um trauma para ela ali. E na clínica eu falei um pouco alto, daí ela começou a se desesperar Uhum. e falei assim numa entonação brincando com ela, porque a gente tem que brincar com a criança, né? Então tem brinquedos lá. E aí ela, para. Ela, não pode gritar, é proibido gritar. Eu falei, não, aqui é lugar, aqui é seu lugar, você pode fazer o que você quiser, desde que não se jogue daqui lá embaixo, você pode, e não estrague os mobiliários aqui, você pode fazer o que quiser. Aí eu fiz com que ela começasse a gritar ali, para tirar dentro dela aquela questão. Então, o gabinete pastoral e a sala de terapia precisa ser um lugar de confiança. E eu e você, como pastores, os pastores, e o terapeuta, precisa gerar na pessoa confiança. Ela precisa ver a nossa caminhada, né? Você não faz fofoca, você não fica com outra pessoa cochichando, você é transparente, você não leva o que alguém te falou para uma outra pessoa. Uhum. Isso a pessoa vai vendo, vai dizer, o pastor Lobo não é fofoqueiro. Olha que coisa interessante. Você liberta a maneira. Pastor, a gente faz libertação, as pessoas vomitam. Vomita. É. É impressionante, gente. Mas vomita cada coisa que você fala. E a, Como é que e isso a aqui? pessoa falou, eu tava com a barriga vazia, não tava com a barriga cheia. É, É coisa é espiritual. espiritual. A pessoa vomita. É interessante que os piores, os demônios mais resistentes que a gente encontra são aqueles que não reagem, não falam. É. A pessoa trava, a boca trava. O diabo ele quer ficar escondido, Tá né? Ele quer escondido. ficar ali, tá muito bom pra ele, né? Tá quentinho, tá, Não, tá aprisionado e não quer sair. ele tá Não quer ser abrigado, na exposto. verdade, não tá aprisionado. Ele tá aprisionando. Tá aprisionado. Ele aprisiona a pessoa com medo para ele não sair. Então, quando a pessoa confessa, é muito comum você perguntar qual o teu nome. Essa questão da identidade é uma questão que favorece muito a gente É. quando a gente vai fazer a libertação. Qual o teu nome? Quando ele fala, não vou dizer, ele muda a voz, não vou dizer. Quando ele confessa, que Jesus pergunta qual o teu nome, ele diz, meu nome é Legião. A partir dali ficou facinho ali, ó. Sai e entra na É. manada de porcos. Ele vai intencionalmente, né? Essa Oração. questão da pessoa travar, então é que eu digo assim, ó. Agora eu vou falar olhando para você com todo amor é, pastoral. Eu vou dizer para mim, na minha experiência como pastor, eu já vi gente confessar pecados e machucar outras pessoas. Eu sempre te oriento da seguinte maneira: se você vai ferir alguém para ser curado, confesse só para Deus. Davi confessou a Deus.
Não existe um protocolo educado. Tem muita gente que acha que é profeta para machucar os outros. Deus está me revelando que você fez isso e quer envergonhar as pessoas. Eu estou baixando o tom para você entender aqui. O profeta não machuca pessoas. O profeta, ele liberta pessoas. O profeta, ele não coloca o dedo na ferida para espremer, para doer mais. Porque aquela pessoa que está com uma ferida já está dolorida. Seja ela ter se auto-sabotado, se auto-lesionado, ou ter machucado uma terceira pessoa. Segundo lugar, enquanto você calar sua boca, seus ossos vão definhar. Salmo 32. Então, ou você abre o teu coração para Deus, ou você abre o teu coração para alguém. Em Tiago, capítulo 5, diz: confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Aqui, quando você encontra alguém de confiança, não precisa ser um pastor, não precisa ser um padre, não precisa ser um obreiro, mas precisa ser alguém de confiança. É alguém que vai manter o sigilo, é alguém que vai te proteger, não é alguém que vai depois negociar a tua confissão para te machucar. Ah, se você fizer isso, eu conto que você fez aquilo. Essa pessoa não tem confiança. Cuidado com gente linguaruda. Mas é importante você colocar para fora. Ou você confessa a Deus. Ah, pastor, eu devo confessar para o meu cônjuge, para minha esposa. Depende do cônjuge da Depende. esposa. É, Então, tem pessoas que vão destruir o é. casamento. Na ânsia de se livrar da culpa, ai, eu tenho que Atropela, falar, né? ele atropela o processo. É. Então, existe um momento No para momento isso. certo. Pastor, você falou eu queria só pontuar aí, você falou uma questão importante. Tem muitas pessoas que vão para retiros, né? Encontros com Deus, retiros, seja de casais ou seja individuais. E ali é gerado um momento de perdão. E aí muitas coisas são trabalhadas e a pessoa às vezes tem essa questão e ele ali no processo ele confessou e às vezes ele acha que ele já tem que imediatamente ou ligar ou chegar em Uhum. casa e já confessar. O que que acontece? Você precisa gerar o lugar e o tempo certo Uhum. para que esse processo ocorra. Você tem que chamar Deus e o Espírito Santo, pedir a Jesus que gere o tempo certo para você falar, porque você estava num ambiente de cura, mas o outro não Não estava. estava. E ele talvez ele não entenda, e aí isso vai dar um problema. Então, muita sabedoria, muita calma nessa hora, como o pastor falou. Se você não tiver confiança no terapeuta ainda, vá devagar. Se você não tem confiança ali em quem está te atendendo, vá com muita calma. Tudo que você fizer, você tem que sentir paz no seu coração. Se não sentiu paz, ore a Deus e busque mais um pouco. Entendeu, gente? Então, lembre dessa questão. Quando você vai convidar alguém para te ajudar, esse alguém tem que ser de confiança dos dois. Não só de uma das partes. Às vezes a pessoa confia na gente, É. mas quem está o filho. Ai, pastor, fala com meu filho. O pai confia na gente, o filho não. É. Você, quando vai ser o pacificador, qual o papel do pacificador? É pegar e ouvir ambas as Ambas partes as partes. para Chegar chegar, num denominador comum, né? entendeu? É. Então é isso, gente. Que bom que você ficou aqui. Olha, eu vou dizer para você, é uma benção. Aqui o canal do YouTube Oswaldo Lobo é um canal que existe só para abençoar você. Nós produzimos conteúdos na área de cura, libertação e de guerra espiritual. Os nossos livros aqui, eles estão todos na plataforma institutoexodos.com, www.institutoexodos.com. Quero fazer um convite para você. Esse ano, de 16 a 18 de outubro, agora de 2025, fazer uma imersão presencial. Sou eu que vou ministrar para você. São 10 ministrações de mais de uma hora, dando para vocês ferramentas, dando para vocês armas espirituais, discernimento espiritual para você poder lidar com isso. Isso é para quem que deve fazer? Pai, mãe, filho, servo do Senhor, cristãos em geral, obreiros, quem quiser. É um curso só para quem vai trabalhar com libertação? Não. É um curso para todo mundo. É para todos vocês que querem ser é, é, amadurecidos na questão da sua fé em Deus. 16 a 18 de outubro, aqui em Curitiba, vai ser uma bênção. Imersão em cura e libertação espiritual. E se você quiser fazer os nossos cursos online, vai lá em cursos.pastor.com. Vai ser abençoador para você. Amém? Amém. Pastor Eduardo, dá mais uma palavra para a gente encerrar aqui, pessoal. Hoje foi um tempo muito Muito. profundo, né, mano? É.
a gente tratou de um tema que ele é muito necessário, mas ele é muito espinhoso, né? A questão do perdão, Uhum. né? Então, o que eu deixo aqui de palavra, assim, e de encaminhamento se você tem uma questão não resolvida na área do perdão, procure ajuda emocional e procure ajuda espiritual. Porque quando você não se perdoa, não perdoa, não pede perdão, é você que guarda essa mochila pesada nas suas costas. Então você precisa viver um novo tempo. Deus nos fez para ser livres. Nós que muitas vezes aonde a gente se envolve, a gente acaba sendo aprisionado, mas Deus nos fez livres. Você precisa viver essa liberdade em Deus. Então procure se resolver nessa área. Gente, Deus abençoe. Se você ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, segue a gente. Uma benção. Pastor Eduardo, eu vou deixar aqui, aqui também é pastor, doutor e professor, né, dentro dessa área. Eu vou deixar aqui o Instagram dele para você seguir e o telefone de contato para você poder aí se aproximar e se precisar, né, pastorzão? Ele Estamos à também pastoreia com a disposição. gente lá na Igreja Isso. Batista Bom Retiro. Fica com Deus. Deus abençoe.